Fala, brother, tudo bom? Que bom que você está aqui comigo mais uma vez para nós estudarmos ainda mais sobre o mundo das emoções, tá bom? Semana passada a gente estava na página 19, 18, falando sobre conviver. E a gente viu que as emoções não têm a ver apenas com a gente, claro. As emoções são respostas. Então, claro que ela tem a ver com a nossa convivência, com as nossas relações, certo? E hoje nós iremos para o encontro 5 do ciclo 2, que fala de uma coisa muito interessante em relação às emoções e às nossas convivências, tá? Pensa comigo. Você já ouviu alguém dizer assim: "Ah, fulano é um amigo falso, ele estava comigo só por interesse"? Você já viu alguém dizer isso? Alguém dizer que alguém não merece confiança porque é uma pessoa interesseira, porque é uma pessoa que está ali só por interesse. Então é muito fácil, eu tenho certeza que sua resposta foi sim. Então é muito fácil a gente associar a ideia de interesse à ideia de algo feio, de algo mal, de algo ruim, de algo que não faz bem. É muito fácil a gente fazer essa associação, que alguém que tem interesse é alguém que não está ali de verdade, é alguém que não está ali genuinamente. Bem, na realidade isso é uma redução. Isso é uma percepção muito pobre, muito pequena em relação às relações. Por quê? Porque quando você pensa isso, que quem tem interesse faz mal, você cai num buraco. Se eu lhe perguntar, então, como é que alguém de bem se relaciona com você? Aí você vai tentar dar algumas voltas e vai dizer: "Ah, é de verdade, é por amor, é porque gosta de verdade, é porque gosta..." Aí você vai falar mais ou menos assim: "É porque gosta de mim, não das coisas que eu tenho." E aí você tá certo. Porque de fato, quando alguém tá perto de mim só pelas coisas que eu tenho, pelo interesse nas coisas que eu tenho, de fato faz mal. Mas aí você pode dizer que também, se alguém é amigo de outro alguém só pelo cargo que ele tem na empresa, também é uma amizade muito fraca. E aí você de novo mancha o interesse. E aí você vai manchando o interesse. Você só brinca comigo porque os meus brinquedos são melhores. Pá, você mancha o interesse, porque o interesse nos brinquedos é algo feio para alguém que se diz amigo. Ah, você só tá comigo pelo telefone que eu tenho. Babaca esse exemplo, mas às vezes acontece. Ah, você só tá comigo por conta da casa que eu tenho e você gosta de vir brincar aqui em casa. Ah, você só tá comigo. E aí você vai manchando o interesse, manchando o interesse, manchando o interesse. Então é muito fácil as pessoas só pensarem nesse tipo de interesse, que eu chamo de interesse pobre. É aquele interesse que ele existe, mas ele é muito pobre porque ele engana. Mas isso traz uma falsa percepção. Sabe por quê? Porque o interesse não é que ele é o vilão dessa história. O interesse, que é esse desejo que é esse querer no outro, do outro, ele não é o vilão da história. O vilão da história é a intenção por trás desse interesse. Então, se o meu interesse é guiado por uma intenção que quer apenas a companhia de alguém que tem um celular, não é a vontade de estar ali que é o inimigo, mas sim a intenção que eu permito morar no meu coração de dizer assim: eu vou passar tempo com essa pessoa só por conta do celular dela. Às vezes você nem gosta da pessoa, às vezes a pessoa nem gosta da companhia, mas está ali só por conta daquilo. Então, no final das contas, não é o interesse que faz mal, é a pobreza de mente e de coração que faz a pessoa se dar para tão pouco. Para ficar mais claro ainda, é mais ou menos assim. Eu poderia afirmar para vocês que tudo é interesse. Só que se você, quando alguém fala interesse, você só pensa nesses interesses pobres. Por exemplo, em um celular, em um carro, em dinheiro. Geralmente tem a ver com bens materiais. Mas se for alguém que só porque é não sei o que, de não sei aonde, você gosta de estar perto. Só porque é a patricinha, você gosta de estar perto. Só porque é o patricinho, você gosta de estar perto. Então, também é um interesse muito pobre. Só que no final das contas, não é estar interessado que faz mal. É pelo que se está interessado que empobrece a vida. Tá? Então, se você gasta tempo da sua vida, se eu gasto tempo da minha vida para estar perto de alguém que eu não gosto, por algo tão pequeno, então não é que estar interessado é algo feio. É que o meu interesse está pobre. Porque sempre há interesse nas relações.
Interesse na amizade, interesse, a amizade fica muito abstrato, vamos deixar mais claro. Interesse nos gostos que a gente tem com as outras, gostos era horrível, no gosto que a gente tem com as outras pessoas. Por exemplo, só ser amigo de pessoas que compartilham de afazeres comigo. Quando você vai na casa de um amigo, você vai fazer coisas lá, mesmo que seja nada, mas é um nada que só vocês fazem daquele jeito, porque vocês riem de um jeito que talvez você não iria rir de outra pessoa como você ri com esse amigo. Então, sempre há interesse. Interesse nos mesmos jogos, interesse nas mesmas músicas, interesse nas mesmas comidas, interesse nos mesmos filmes, interesse nas mesmas histórias, interesse nas mesmas vontades de fazer alguma coisa, como jogar bola. Interesse nos mesmos livros, nas mesmas poesias. E o interesse é a liga que liga os afazeres. Tem muita coisa que é muito bom fazer sozinho, ler um livro sozinho é muito bom, só que você ter um amigo que está lendo o mesmo livro é incrível, porque você pode comentar do mesmo jeito de uma série, você pode comentar. Então uma coisa é assistir a série, eu vivo algumas emoções quando eu estou assistindo uma série, só que outra coisa é poder comentar disso com outra pessoa, eu vou viver de novo o que eu assisti e gostei, só que de um jeito diferente. Então eu tenho super interesse que você goste de ouvir das minhas histórias, isso é interesse. Sabe quando você está perto de algum amigo e ele começa a lhe contar uma história? Ele tem interesse que você escute. E tem pessoas que escutam só por educação e a gente não gosta disso. Sabe? Quando você sabe que aquela pessoa está ouvindo ali só por... Mas quando você fala de um negócio, a pessoa diz assim, mentira que você viu isso. E a outra pessoa também gosta. Aí é muito massa, porque os interesses eles vão agora se encontrarem. E quando os interesses se encontram, que é essa vontade de, aí as coisas acontecem. Por quê? Porque a minha energia dada a você vai misturar a sua energia dada a mim e nós iremos aumentar a nossa potência de vida, tá? A gente poderia trocar essa palavra interesse pela palavra desejo. E aí o assunto ficaria muito mais difícil, quem sabe, porque o desejo ele também é uma coisa muito difícil de se explicar. Mas o importante desse encontro é você entender uma coisa. Que existe interesse muito pobre, mas o problema não está em alguém que sente interesse. Porque uma pessoa interesseira é uma pessoa feia. Não. Interesseira em coisas medíocres. Sabe? Por exemplo, como é que você se permite estar do lado de alguém simplesmente pelo dinheiro? Nem sempre o dinheiro vai fazer peso naquele momento e vários momentos você vai estar triste. Sabe? Uma mulher, um homem que casa com alguém só por conta do dinheiro. Tudo bem, o interesse dela não é que ela é interesseira e isso é feio. Porque, meu Deus. Não. É muito mais fácil explicar e mais rico. Sabe? É o seguinte, se você for olhar a vida de alguém que mora com outra pessoa, que é casado com outra pessoa, que namora com outra pessoa, porque gosta da companhia por diversos motivos, essa pessoa sente muito mais alegria do que estar ali só por conta daquilo. Então é o interesse pobre que faz mal à vida e não o interesse. O interesse é a vontade de estar perto. Mas agora para você entender mais ainda o que é o interesse, eu vou te explicar uma ideia muito interessante que é a etimologia da palavra desejo. A palavra desejo, que tem muito a ver com interesse, ela vem da ideia do desidero. Sidero, espaço sideral, você já deve ter ouvido essa expressão, então sidero. E esse prefixo que vem aí, vem a ideia de cortar, de negar, desidero, sem sidero. O que quer dizer isso? Sabe, antigamente, quando as pessoas não tinham um GPS no seu celular, quando as pessoas não sabiam, por exemplo, discando no Google se provavelmente vai chover amanhã, a gente sabe que não é 100%, mas muitas vezes está certa a previsão do tempo. Sabe, quando não se tinha esse conhecimento todo na palma da mão, as pessoas viviam querendo saber quando caía um temporal, quando vinha um... Sabe, você está vendo os gafanhotos loucos aí? Não sei se quando você estiver vendo esse vídeo, já vai ter passado essa onda louca dos gafanhotos, mas agora, nesse exato momento, um pedaço do mundo está sendo devorado por gafanhotos. Isso às vezes acontece em tempos, também não é nada, pô, os gafanhotos são do demônio. Não, não tem nada disso. Simplesmente eles estão vivendo a vida deles e nesse caso não está casando muito bem com a nossa vida. Porque o interesse do gafanhoto não é o mesmo que o nosso, então a gente não está conseguindo se encontrar. Mas enfim, olha, quando as coisas aconteciam antigamente, bem antigamente, as pessoas ficavam querendo saber, né? Óbvio. Só que como não tinha o Google, como não tinha tanto conhecimento, elas precisavam ou tentar descobrir ou supor. Ah, deve ser isso aqui, ó. Poxa, esse trovão aí deve ser Odin, deve ser Thor batendo seus martelos. Pois é, pode parecer piada pra você hoje,
Pode parecer apenas um conto da Marvel, mas muitas pessoas por muito tempo acreditaram que um trovão era alguém no céu batendo seus martelos. Que baita martelo. Bem, não sei se você ainda acredita nisso. Eu não acredito nisso. Tem explicações muito mais plausíveis do porquê. De vez em quando o céu se clareia e você vê um brum. Então é o seguinte. As pessoas, elas tinham suposições. E dentro dessas suposições e dessa maneira de mapear as suas dúvidas, as pessoas sempre, em diversas civilizações do mundo, buscaram ler as estrelas. Porque era algo que sempre estava ali. Por mais que mudasse, voltava depois. Então, por mais que eles não entendessem muito bem o céu ainda, eles começaram a criar, sabe, histórias com estrelas que estavam próximas de estrelas. E essas histórias, elas deram ideias muito interessantes, como os Cavaleiros do Zodíaco. E aí, histórias e mais histórias sendo contadas pelo céu. É mais ou menos como se o céu fosse um quadro e as pessoas explicassem dúvidas que elas tinham, apontando para o céu. Então é o seguinte. As pessoas apontavam para o céu para tentar explicar suas histórias. Aquele é o dragão, não sei o que, não sei o que lá. Ou quando aquilo está ali, a gente sente isso. Começaram a fazer essa correlação entre coisas que aconteciam na Terra e as coisas que aconteciam no céu, que eram o que elas viam, estava longe, mas elas viam. E elas davam muito sentido para aquilo e criavam personagens, sabe? Orion e não sei o que lá. E começavam a criar intenções, sabe? Por exemplo, se isso está acontecendo aqui é porque aquela estrela está lá. Porque todas as vezes que acontece a gente olha a estrela está lá. Tipo, poxa. É uma falha de raciocínio, mas aconteceu por muito tempo. Tem até a astrologia, a astronomia, mas assim, uma dessas aqui que eu falei é séria. O estudo dos astros é sério, mas o estudo do efeito que os astros têm em nós, há suas ressalvas. Não sei se você acredita nisso, também não quero perder meu tempo falando disso, mas enfim. Olha, por muito tempo as pessoas acreditavam que o céu guiava seus caminhos. Nem que fosse explicando coisas que elas não sabiam explicar, ou até com destinos. Ah, meu destino está escrito nas estrelas, sabe? Você já ouviu essa? Ah, você deve aceitar o meu amor, porque nosso amor está escrito nas estrelas. Ah, a culpa é das estrelas, trouxa. Então se liga, não é não, geralmente a culpa é nossa. Mas a culpa geralmente é da falta da interpretação correta, da falta do conhecimento correto. Não é nem nossa necessariamente. Mas é o seguinte, as pessoas jogavam para o céu. Estava sentindo uma vontade de fazer alguma coisa e por não saber de onde estava vindo aquela vontade, dizia, é a minha missão, está vindo do céu. Se deram. O desidero é quando eu nego as estrelas, ou quando eu nego interpretações vindas de fora. Olha que poderoso. Desidero, desejar é me guiar sem olhar as estrelas. Me guiar apenas sentindo e entendendo o que acontece no meu corpo e no corpo das pessoas que vivem perto de mim. Desidero. Eu não quero mais buscar respostas nas estrelas. Eu quero tentar entender o que está acontecendo nas relações que eu vivo. Aí sim fica muito mais difícil, mas muito mais interessante. Então, desejar é entender o que está acontecendo no meu corpo, no corpo de quem está perto de mim e como esses acontecimentos fazem com que a gente se torne mais vivos, mais fortes e mais, sabe, vivos, viventes, sabe? Viver com gosto de viver, o que nem sempre é tão fácil. Se você conhece alguém que tem depressão, é fácil você ver que nem sempre é fácil ter gosto por viver. Basta às vezes um problema, basta às vezes a mentira de um amigo para destruir, às vezes por um tempo, às vezes por muito tempo, o gosto de viver. Então olha para mim, desidero, interesse, é querer. Então o que eu quero que você medite nesse encontro, responda as suas questões na página 22, se você já viu interesse negativo nas suas relações, mas o que mais me interessa é você se provocar a pensar se o seu desejo ele está se tornando inteligente a cada vez que passa. Se você não está sendo traído pelas suas próprias intenções, porque pode acontecer. Um bebê é traído pela intenção de querer andar, quando não entender que aquilo é uma escada, por não entender que aquilo é uma escada, leva um tombo perigoso. Então, às vezes, não olhar para as estrelas e olhar para você mesmo, bem, as estrelas para mim nunca disseram muita coisa, mas às vezes olhar para mim quando eu não sei é perigoso, como um bebê que chega perto de uma escada. Mas acredite em mim, o bebê cresce, ele aprende que aquilo é uma escada, aprende que aquilo é perigoso. E ele vai aprendendo a tirar, às vezes, dos perigos
grandes emoções, como faz o skatista nas suas rampas de muitas aventuras. Então é isso. Como tá o teu desejo? Olha, você tem desejado bem? Como estão os teus interesses? Você tem sido sincero com eles? Eu espero que sim. Espero que esse encontro tenha tocado em você, assim como tocou em mim. E eu te espero no próximo encontro. Lê o livro, ele fala bem sobre isso também. Volta nessa aula, mas o que mais interessa é o seguinte: isso que você está querendo, está vindo de você? Está vindo de um buraco? Está vindo de onde? Descobre. Você vai ver como sua vida vai ganhar vários sabores diferentes. Beleza? Valeu, até a próxima e tchau.